bom dia, COP! Hoje é segunda-feira, dia de Martin Luther King nos Estados Unidos e, por isso, feriado na maior economia do mundo. Mas por falar em feriado, em economia, maior economia do mundo, vamos para a China, que nessa madrugada divulgou um dado muito positivo. O PIB chinês cresceu 8,1% no ano de 2021, 4% no quarto trimestre do ano. E ficou dentro das expectativas, um pouquinho abaixo, tinha gente esperando um crescimento de 8,4%. E é isso também que deve acontecer com o PIB brasileiro, um crescimento forte em 2021. A expectativa até a semana passada era de 4,5% de crescimento, mas os números fortes das vendas ao varejo, que cresceram 0,6% em novembro, a expectativa era de estabilidade, e os números do setor de serviços com um crescimento espetacular de 2,4% em novembro em relação a outubro e de 9,5% em 12 meses, colocando o setor de serviços num patamar 4,5% acima de fevereiro lá de 2019, antes da pandemia, está fazendo com que a expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 2021 seja revisada para cima, muito mais próxima de 5% do que de 4,5%. E é por isso que eu chamo vocês para uma reflexão. Vocês que estão aí na linha de frente, organizando as cadeias produtivas, essa é a função do cooperativismo, vocês estão vendo, assim como eu, que o ano de 2022 poderá ser muito melhor do que aquilo que estava se prevendo no final de 2021. A temporada de balanço já começou nos Estados Unidos, vai ter início na Europa e no Brasil nos próximos dias, e nós veremos que as empresas estão com crescimento robusto, apesar das novas ondas, de pandemia, como é o caso da Omicron, que deve afetar o comportamento das vendas ao varejo do setor de serviços em janeiro, mas não da forma aguda como se previa. E é por isso que o PIB brasileiro em 2022 pode ser uma grata surpresa, com um crescimento acima daquele que está sendo previsto. Eu continuo acreditando num crescimento acima de 1%, pelo comportamento das exportações, pelo comportamento principalmente do agronegócio, da indústria extrativa e da recuperação do setor de serviços, que nós podemos, e já vimos ela acontecendo nos números de novembro. Portanto, acho que 2022 será uma surpresa positiva, apesar de termos ano de eleições. E por falar nisso, nós conviveremos pela primeira vez com um Banco Central independente combatendo a inflação. E depois da carta aberta que o Banco Central soltou na semana passada, já tem muita gente revisando para baixo a expectativa de inflação para 2022. E eu acredito que a inflação deve ficar em torno de 5%, fazendo com que o poder aquisitivo das famílias retome. Portanto, acho que teremos um bom ano em 2022. E aí, você está fazendo o quê? Preparando os dados da sua cooperativa para enviar para o SENG, para que o SENG trace um retrato cada vez mais fiel do cooperativismo mineiro e brasileiro? Estamos esperando aí seus dados. Te encontro na sexta.